A sabedoria de Deus é ilimitada, é infinita. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Ele é absoluto, Ele tem todo o poder, Ele é infinito, Ele é o todo-poderoso. Ele sabe e conhece tudo. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro. Ele sabe o que cada um de nós aqui hoje estamos pensando. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Então essa é a sabedoria de Deus. O dom da palavra de sabedoria, tá? É o primeiro dos 9 dons citados por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12. Olha que interessante, o dom da palavra de sabedoria, ele não é uma habilidade intelectual ou um acúmulo de conhecimento através de estudos e pesquisas. Não é isso, tá? Esse acúmulo de estudos e dessas coisas todas é uma sabedoria natural. Aqui nós estamos falando do dom da palavra de sabedoria. É algo sobrenatural que o Espírito Santo... Irmãos, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque é extremamente importante. Esse dom da palavra de sabedoria, tá? É uma operação sobrenatural que o Espírito Santo concede na mente da pessoa para resolver um problema que não tem solução. Então você está diante de um problema e aquele problema não tem solução. E o Espírito Santo age de uma maneira sobrenatural na sua mente e te dá uma resposta para resolver aquele problema. Sabe o que é um bom exemplo disso? Salomão. Salomão pediu sabedoria para Deus. Aí chega para Salomão 2 mulheres. Tiveram filhos, uma dormiu em cima do bebê, morreu, o outro ficou. A mulher que morreu, o bebê foi lá e trocou a noite enquanto a outra estava dormindo. Chegam as 2 mulheres. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, certo? Olha, o filho é meu. Não, esse filho é meu, o morto é dela, o vivo é meu. Salomão, nesse momento, tem uma palavra, tá? Tem o dom da palavra de sabedoria. Existia naquela época DNA? Que se existisse como hoje, ia lá e fazia e já resolvia o problema. Mas não tinha naquela época. Então ele pega a criança e fala assim, olha, traz aí uma espada. Quando ele pega aquela espada na mão, a mãe verdadeira fala, pelo amor de Deus, dá o meu filho. Eu prefiro ver o meu filho vivo do que o meu filho morto. Aí ele entrega e fala, essa é a mãe verdadeira. Amém. Isso é o dom da palavra de sabedoria. Um caso sem solução, mas que o Espírito Santo trabalhou na mente dele de uma maneira sobrenatural e ele resolveu o problema. Amém? Os irmãos entenderam bem isso? Então vamos correr, que tem bastante coisa. São 7 folhas. A palavra da ciência e discernimento de espírito. Palavra da ciência. Agora acho que vai responder a sua pergunta, Marta. Não se refere ao conhecimento científico que se adquire nas universidades. Não é isso. Porque esse conhecimento faz parte da sabedoria humana. A pessoa vai lá, estuda e adquire conhecimento e desenvolve uma tecnologia, um remédio, uma série de coisas. Tá? Mas não é isso. O que Paulo fala aqui, o dom da palavra de ciência, é o seguinte, é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo que nos habilita a conhecer fatos e circunstâncias ocultos. Então, o que eu não consigo diferenciar é o dom de sabedoria com o dom de ciência, porque para mim é praticamente a mesma coisa. Não tem alguma diferença. O dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, é você conseguir resolver um problema que não tem solução. Então Deus vem na sua mente, você está lá com um problema, não tem saída. Deus vai lá e te dá uma palavra e você consegue resolver aquele problema. Não tinha para onde você ir, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, não tinha. E Deus vai te dar uma palavra e aquela palavra, vamos supor que você está num juiz lá.
resolvendo uma questão. E Deus naquele momento te dá uma palavra, e aquela palavra, aquela frase, resolve todo o teu problema, toda a tua causa. Isso é o dom da palavra de sabedoria, concedido por Deus. Tá? Agora, o dom da palavra de ciência é quando Deus revela alguma coisa oculta, fatos ou circunstâncias. Um exemplo disso, nós vamos ver o seguinte: o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira foram lá e venderam uma propriedade. Eles podiam ficar todo o dinheiro para eles. Não dá nada, não dá só o dízimo. Mas eles foram na reunião e levaram uma parte do dinheiro como se fosse todo, vamos pôr assim, para se exibir, para se mostrar para as pessoas. E aí Deus, através do Espírito Santo, revela para Pedro que eles estão mentindo. Porque eles não entregaram 100% do valor. Eles retiveram uma parte para eles. E o problema todo dessa história é a mentira. E não o fato deles darem um pouco do que eles tinham vendido. Então, quem sabia? Só Ananias e Safira. Primeiro chegou Ananias, o marido, depois chegou a mulher. E o problema foi o seguinte: e Deus revela para Pedro. Então, quando Deus nos revela algo que está oculto, isso é o dom da palavra de ciência. Alguma coisa que já aconteceu ou alguma coisa que vai acontecer. Amém? Amém. Eu vou dar uns exemplos depois bíblicos, se eu tiver tempo, porque elas têm que parar, irmão, tem 10 minutos só. O discernimento de espíritos. Discernir significa o quê? Distinguir, estabelecer diferença. O Espírito Santo nos concede esse dom para que não sejamos enganados pelas mentiras do diabo, tá? Que muitas vezes existem manifestações de aparência de Deus, mas na realidade são coisas malignas ou carnais. Então, às vezes vem pessoas, por exemplo, na igreja, fazendo uma série de coisas, e nós precisamos ter isso, para que não sejamos enganados. Na igreja, ou na nossa casa, ou em qualquer lugar, nós precisamos ter isso. A importância do dom de discernimento. Irmãos, a vinda de Jesus está mais próxima que nunca. Se a gente for olhar lá em Mateus 24, os sinais já estão todos se cumprindo. Quais são os sinais? Fome, peste, guerra, nação contra nação, pai contra filho, irmãos, pessoas que deixaram o amor natural. E o mundo que nós estamos vivendo está mais conturbado hoje do que nunca houve antes. E por sua vez, o diabo, ele está trabalhando como nunca antes ele trabalhou. Nunca. Por quê? Porque ele sabe que Jesus vai voltar. Ele acredita em Deus mais do que muitas pessoas. Então ele sabe que é o último momento, ele tem que trabalhar. Então ele está trabalhando na nossa mente, no nosso coração, no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares ele quer entrar. E aonde ele encontra uma brecha, ele entra e ele vem para destruir totalmente. Então nós precisamos, eu coloquei aqui, urgentemente, dos dons que manifestam a sabedoria de Deus. Nós precisamos hoje, como Igreja de Jesus, buscar a Deus como nós nunca buscamos antes. Nunca. Nós precisamos orar, irmãos, como nós nunca oramos antes. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Eu fico às vezes tão triste, irmãos, tão triste, que eu vejo alguns pais aqui nos Estados Unidos comprando as coisas para os filhos. Mas às vezes não senta 5 minutos, irmão Marcelino, para falar do amor de Deus para o seu filho. Não senta 5 minutos para ensinar o seu filho a agradecer pelo alimento. Não senta 5 minutos
Ensina o seu filho a orar antes de ir para a escola.